Olá, meus queridos, tudo bem? Que bom você estar aqui mais uma vez, ou quem sabe pela primeira vez. Quero compartilhar algo com vocês que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu tenho estudado o livro de Romanos e o Senhor falou comigo essa semana de um texto que é um texto muito conhecido e que fala sobre a vontade de Deus. E a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida. Você sabia que Deus tem uma vontade a respeito de você, a respeito da sua vida? É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Diz assim a palavra de Deus em Romanos, capítulo 12, verso 2: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, esse texto fala, ele afirma, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E ele fala que para a gente experimentar essa vontade, a gente não pode se amoldar, tomar a forma do mundo. A gente tem que transformar a nossa mente, não nos deixar ser moldados pela cultura do mundo, pela mente do mundo, pela mente humana, simplesmente, mas por aquilo que Ele nos diz na sua palavra. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Isso aqui não é só o livro mais antigo a ser editado, o primeiro livro a ser editado lá por Gutenberg na Alemanha. Ele também não é só um dos livros mais antigos da humanidade, manuscritos da humanidade, mas ele é composto por 66 livros, escritos por mais de 40 homens diferentes, em lugares diferentes, em tempos diferentes, em épocas totalmente distintas, em localidades distintas, mas que ensinam a mesma história, que ensinam a mesma coisa, porque foram inspirados por Deus para escrever. E quando nós olhamos para a palavra, ela é concisa, ela é uma só, parece que ela é uma só de Gênesis, ela é uma só de Gênesis e Apocalipse. O texto não muda, o ensinamento é o mesmo. E veja, homens que não se conheceram, muitos deles não se conheceram, alguns até se conheceram, mas a maioria deles não se conheceram, não viveram na mesma época. Alguns nem tiveram conhecimento dos escritos dos outros. Outros tiveram sim esse conhecimento, mas o ensino é perfeito. Ele vem de Gênesis e Apocalipse ensinando a mesma coisa. E o que ele ensina? Que Deus tem uma vontade para a nossa vida e que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus para o ser humano, ela é revelada desde lá do Gênesis. Desde o início do mundo, desde a criação do mundo, Deus está revelando a sua vontade. E a vontade primária de Deus em relação ao homem é ter relacionamento com esse homem, é que nós nos relacionemos com Ele. Ele nos criou para isso, para se relacionar conosco, E sabe, Deus nos deu livre-arbítrio, ou seja, nós temos direito de escolha, e em função do livre-arbítrio eu posso escolher me relacionar com Ele ou não. Por que Ele fez isso? Porque Ele queria que eu me relacionasse com Ele, não por obrigação, mas por escolha própria. Por me amar, Ele me deu o direito de escolher. E me deu inclusive o direito de rejeitá-lo. E você tem esses mesmos direitos. De amá-lo ou de rejeitá-lo. E Jesus, ele fala assim, uma vez ele falou para os discípulos: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Então, meus queridos, a palavra de Deus, ela nos traz o ensino de de qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E sabe de uma coisa? Como eu li ali em Romanos 12, 2, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Porque Deus é bom o tempo todo. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Ele é bom. Ele é muito bom. A bondade está na essência de Deus, o amor está na essência de Deus, é a essência de Deus. Então a vontade dele para a sua vida é boa. Você tem
você vai encontrar a bondade de Deus quando você encontrar a vontade de Deus para a sua vida. Deus quer que você caminhe na vontade dele, dentro da vontade dele. E, portanto, é importante você encontrar essa vontade. E quando você encontrar esse lugar que é o centro da vontade de Deus para a sua vida, vai ser bom, vai ser perfeito e vai ser agradável. Talvez você nunca ouviu falar de que Deus tem vontade a seu respeito, de que Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável a seu respeito, mas Ele tem. A Bíblia afirma isso. E você pode encontrá-lo. Você pode encontrar esse Deus cuja vontade a seu respeito é boa, perfeita e agradável. Talvez você já conhece o Senhor, já caminha nos caminhos do Senhor, mas parece que você em algum momento se desviou desse local, desse centro da vontade de Deus. Parece que você não está mais num lugar tão agradável, tão aprazível, tão perfeito. Talvez seja a hora de você olhar os seus próprios caminhos e ver em que momento você pegou um atalho ou aquilo que você pensava ser um atalho que no fim tem te feito dar algumas voltas. Eu passei por isso, meus queridos. Passei por isso na minha vida. Lá atrás, lá nos idos no final da década de 90, eu tomei uma decisão um dia, achando que estava pegando um atalho para o meu chamado. E só depois de mais de 20 anos, eu fui perceber que aquele atalho me deixou dando voltas, e voltas, e voltas, e que eu não fui para onde eu deveria ter ido. Eu não cheguei naquele ponto onde eu esperava chegar com aquele atalho. E quando eu entendi isso, eu me arrependi, pedi perdão ao Senhor, pedi perdão ao meu líder na época, porque isso envolvia uma direção que eu tive e que eu não segui. E o Senhor tem mudado a minha história. O Senhor tem me feito voltar para o centro da vontade dele. O Senhor tem permitido que eu alcance novamente aquele lugar perfeito, agradável e bom. E Ele quer fazer isso na sua vida. E Ele faz. Ele sempre faz. Basta você render a sua vontade à vontade dele. Basta você entender que o caminho dele é muito melhor do que o nosso caminho. É muito mais perfeito do que os nossos caminhos. O Senhor tem sempre o melhor para nós. Sempre, sempre, sempre. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Vou deixar aí o link lá do blog. Vou escolher uma meditação lá relacionada a isso que nós conversamos. E vou deixá-la lá para você. Leia lá, medite nisso. Compartilhe esse vídeo. Dê o like aí para promover esse canal e promover assim que seja disseminada a palavra do Senhor, porque o meu único objetivo aqui é esse, meus queridos, é que a palavra do Senhor alcance mais corações. Amém? Deus abençoe você e que você esteja nesse lugar, o centro da vontade de Deus, o lugar onde é bom, perfeito e agradável. Deus abençoe você.